Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro Deus além dele. Amá-lo de todo o coração e de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, esse texto do Evangelho, quando chega aos nossos ouvidos, dá a sensação: eu já conheço. Mas sempre, isso é um princípio básico, tem algo de novo a nos trazer. Nós estamos neste mês entregando nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo para com Jesus esta confiança. Ele é um escudo de proteção. E hoje nosso Senhor toca na essência do cristianismo. Jesus é abordado e é feita uma pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Veja, ele está perguntando qual é o maior mandamento. O primeiro. Impressionante que o primeiro e o segundo citados estão juntos, não são separados. Mas hoje nós podemos entender aquilo que o Senhor disse: nisso sabereis que são meus discípulos, se vos amardes. E é bom lembrarmos que os fariseus nós temos 10 mandamentos e temos muitos preceitos. Os judeus, mais de 600 normas. Então a pergunta é bem importante, ela tem muito sentido. Qual o maior de tudo que a gente vive, de todos os preceitos, de tudo que nos dispomos? O que é realmente fundamental? O que realmente é o ponto lapidar? E Jesus diz com muita clareza: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. O nosso primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe outro Deus. E aqui nós somos chamados, exatamente já nesse primeiro momento: não existe outro Deus. Segundo ponto, não segundo mandamento: amarás o Senhor teu Deus.
E meus irmãos, nunca é demais lembrarmos que aqui não se trata de sentimentalismo. Não se trata de apenas uma empatia. Não se trata aqui de nem muito menos de uma simpatia. Amar a Deus é mandamento. Mas como que nós podemos amar a Deus? Às vezes nós temos uma alma mais sensível. Mas é importante lembrar que o próprio Santo Agostinho diz que a inteligência e a razão, eu repito, a inteligência e a razão podem nos levar a Deus. Então, aqui eu queria enfatizar que é preciso, e Jesus coloca os pontos: amar a Deus com todo o teu coração. O que é amar a Deus com o coração? É amar com o nosso interior. Por isso que lá na frente, e já vou fazendo os paralelos, o próprio fariseu vai se dar conta que amar é mais importante que o holocausto. Quando se pegavam, até Nossa Senhora e o menino Jesus, com o menino Jesus e São José, foi lá. Eles não tinham dinheiro para levar touros, cabritos. Eles levaram as ofertas de pobre, mas fizeram um holocausto. Levaram um par de rolas e pombinhos. E isso era comum. Era o judaísmo, uma religião do sacrifício. Então se sacrificava animais para agradar a Deus. O próprio Isaías já tinha feito uma crítica: me dá asco do cheiro da gordura. O que eu quero é um coração contrito e humilhado. Claro que nós não fazemos aqui holocaustos. O único holocausto e sacrifício é feito com o Cristo Jesus. Mas às vezes nós achamos que os nossos atos externos, a nossa prática religiosa é mais importante. Não, o mais importante é o coração. Por isso que o grande apelo é: Senhor, eu quero ter um coração semelhante ao teu. Se Jesus disse, é importante amar com o coração, eu lhe pergunto, quem mais amou o Pai do que Jesus? Então, na verdade, nós precisamos pedir: Senhor, faça uma transfusão do meu coração, um transplante do meu coração. Porque se eu tiver um coração igual ao teu, eu amarei a Deus. E teve uma santa que teve um transplante em vida, o primeiro da história, mas isso é outro dia. Depois, com toda a tua alma. Por que está distinto alma e coração? E está distinto porque na alma, e lembremos que o espírito é intocável, a alma sofre, a alma se perde. O espírito não. Usando o termo grego que separa, distingue, a alma a nossa alma, tanto que existem as almas perdidas que a gente fala. Então nós podemos perder nossa alma. E o que é essa alma? A alma é a motivação interior. A alma é a vontade de Deus. A alma são os desejos. A alma é tudo isso que está dentro de nós, que anseia, mas nós podemos perder. Então, junto com o coração tem que ter nossa alma. Como é que a gente faz isso? É uma questão de entrega, de recolocar e não permitir, por exemplo, idolatria, o único Deus. A alma voltada para as coisas de Deus, alma desejosa das coisas de Deus. Mas tem mais: alma, entendimento. Aqui é inteligência, é razão. E meus irmãos, não tem como. Nós não podemos, se não é sentimentalismo, não é só gosto ou não gosto, me simpatizo ou não me simpatizo, me encanta ou não me encanta. Aqui precisa de esforço. Jesus era um homem
E só pelas citações que ele fez dos Salmos, só pelas citações do diálogo com o diabo, um homem que conhecia, aprendeu com São José, aprendeu com Nossa Senhora. Entendimento quer dizer esforço racional. Por isso é importante nos debruçarmos sobre a palavra, mas com toda a sua força. Quarto ponto, o que é força? Aqui não é força braçal. Aqui não é força braçal, não é física. A força quer dizer treinamento. Força quer dizer empenho. Então, você entende que amar a Deus é um exercício? Você entende que amar a Deus é um se dispor? Fica mais fácil quando Jesus iguala a primeira parte com a segunda parte do mesmo mandamento. Não é diferente, é um só mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Aí fica mais fácil. Quando a gente entende que amar o próximo, repita-se os mesmos textos com o coração. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou amar aquela pessoa infeliz que me pisa? Como é que eu vou amar alguém que me passou para trás? Como é que eu vou amar alguém que virou as costas do meu lado e falou mal de mim? Então agora fica mais fácil, porque quando a gente fala de Deus é muito abstrato. E todo mundo já tem um princípio coletivo de que amamos. Nós temos uma mente coletiva que ninguém tem coragem de dizer que não ama a Deus. Mas a proporção do amor de Deus se torna medida quando nós conseguimos avaliar o amor ao próximo com todo o coração. O inimigo, Jesus que disse, o que te calunia, o que te passou para trás, com toda a tua alma, amar o próximo. Impressionante que depois vai dizer que o próximo a gente não escolhe. O próximo é aquele que está no teu trabalho, que está querendo puxar teu tapete, principalmente nesse tempo de pandemia. Próximo é aquele que a vida colocou do teu lado, a parte da família que a gente tem que amar, que nem escolhemos. Com todo o teu entendimento, amar o próximo. E aqui, o entendimento significa entender as razões. Entendimento significa entrar na vida do outro. E força de vontade. Agora se entendeu. Impressionante que depois o diálogo é assim, Jesus responde e o homem, se você percebeu, ele repete tudo que Jesus falou, tudo. Ele disse: é verdade, mestre, respondeste bem, mestre, é exatamente isso. E Jesus disse: não estás longe do reino de Deus. Então quer dizer que ainda não está. O fato de saber que temos que amar a Deus e ao próximo, se não for uma verdade, o fato de termos conhecimento não significa o reino. Por isso que ele diz assim: tu não estás longe, mas ainda não chegou. Eu acredito que se aplica muito a nós. Nós somos inteligentes, nós somos sensíveis a Deus. Eu vou usar a palavra sensível. Nós somos de alguma forma catequizados. Então nós temos um coração disposto, mas quando se trata do outro, resistente. Nós temos uma alma sensível, mas quando se trata de um inimigo, quando alguém nos incomoda, não basta sensibilidade. Não basta saber, porque senão nós vamos estar perto, mas não no reino. Filhos queridos, esse é o evangelho de hoje. Que presente de Deus, em pleno mês do Sagrado Coração. Então mais e mais se aplica: Senhor, faça um transplante do meu.
Porque se eu tiver um coração semelhante ao teu, eu conseguirei amar a Deus e conseguirei amar ao próximo. Veja que amor é também entendimento. Amor é entendimento. É o uso da inteligência. Porque às vezes nós achamos que tudo para nós não requer esforço. Que na nossa vida não se requer estudo. Não se requer se debruçar. E não é verdade. Eu vou dizer para vocês, São Tomás de Aquino, ele não fez nenhum milagre. Eu vou dar um exemplo. Mas quando perguntaram ao Papa Gregório, mas qual o milagre para ele ser santo? Ele disse, me diga, que milagre precisaria maior do que ele ter nos revelado os mistérios ocultos de Deus? Nós às vezes não nos debruçamos, e isso é a dificuldade da catequese. Essa dificuldade. A grande maioria quer ficar num sentimentalismo. Você percebe pela minha forma de evangelizar, a própria obra evangelizar é preciso. Não sei se você percebe, nós trabalhamos muito com a religiosidade popular, com os santos. Mas isso é um aspecto da evangelização. Fazemos de novena em novena. Estamos agora, porque de hoje a 8 é Corpus Christi. De hoje a 8, quinta-feira que vem. Então nós estamos em pleno Jesus Eucarístico. Mas depois vem o Tríduo de Santo Antônio, depois vem as promessas do coração de Jesus. Há quem diga, o Senhor é muito devocionalista. Meus irmãos, primeiro eu partilho aquilo que me ajuda a rezar. Os santos me ajudam, ajuda você também? Aprender dos santos. Mas isso não é a única espiritualidade. Os santos que nos levam a Jesus. Por isso, eu sempre estimulo as pessoas, leiam a Bíblia, conheçam mais, aprendam mais. E é por isso que eu estou, para que possamos amar mais a Eucaristia, é preciso usar a inteligência para a Eucaristia. Por isso eu estou aproveitando esse tempo de pandemia, estou aproveitando as quintas-feiras, para fazer com que você, quem está em casa, catequistas, catequizandos, crianças, adultos, que você conheça os ritos eucarísticos. Repito, e que isso seja um estímulo para ler mais. E quando você estiver na missa, aquilo que acontece, como explicava a semana passada, o pão e o vinho, aquele pouquinho de água, não seja para você uma coisa estranha, mas algo que você consiga participar. O grande problema nosso é que o dia em que os ritos se tornarem rituais de museu. Eu me preocupo o dia que a igreja for museu. Eu já contei para vocês o choque que eu tive quando estive em alguns países na Europa. E de longe, se eu vejo uma construção de igreja, é da minha natureza. Eu entro. A curiosidade. E a curiosidade não é um pecado. A boa curiosidade. E o dia que eu entrei e vi uma oficina, uma igreja como essa, com todos os vitrais, oficina de carro. Fui num outro país, entrei, na outra foi mais chocante, nem gosto de falar. E vi um museu, o museu da cidade dentro da igreja. Se nós não formos, como diz o Bento XVI, só ficará um tipo de cristão no mundo, o apaixonado por Jesus.
o que tem o coração de Jesus. E se nós não tivermos esse conhecimento sobre a missa, sobre a Eucaristia, por isso eu reservo na quinta-feira, porque nós falamos de quinta-feira eucarística. Na quinta-feira que o Senhor instituiu a Eucaristia, quinta-feira que vem um desdobramento, mas isso eu explico semana que vem, desdobramento da última ceia, Corpus Christi. Como que é o rito? Semana passada, nós fomos até o momento da elevação do cálice. E depois, lembra que eu falei há pouquinho do holocausto, do sacrifício? Na igreja não tem mais holocaustos, mas o altar é sacrificial. Tanto que em algumas igrejas, logo depois do Concílio Vaticano II, os altares foram trocados por uma grande mesa. Inclusive, se cobria com toalha até embaixo. Era a sensação de mesa, jantar, última ceia. Depois, com as devidas reformas e os ajeitos litúrgicos, voltou-se ao conceito de pedra, de sacrifício. Porque assim que termina a elevação do cálice, o padre fazendo a ablusão da mão, perdoe os meus pecados, ele diz: orai, irmãos e irmãs, escutem, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso sacrifício, a dimensão do sacrifício da missa. E aqui, teologicamente, é importante entendermos que na missa não são nossas orações, também, mas é o sacrifício do Cristo. Por isso a missa é a oração mais perfeita, porque nós elevamos aos céus, meus irmãos, nós oferecemos ao Pai, é verdade, o vinho, a uva, oferecemos o pão, o trigo, oferecemos as nossas ofertas, mas as nossas intenções, e veja que garantia, é ofertada ao Pai. A missa é dirigida ao Pai. A Santa Missa que participamos clama o Pai como um sacrifício. E qual é a resposta? Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Você entende essa dimensão sacrificial? E entende quem é o objeto do sacrifício? Desculpa a palavra objeto. Quem é o sujeito, perdão. O sujeito do sacrifício é o próprio Cristo. A partir dali, começa um diálogo. Esse diálogo que é tão importante, eu diria que tem vários aspectos, mas um deles é para que nós nos cuidemos, porque a missa não existe assistir, a missa é participar. E nós participamos pela comunidade constituída, pela palavra, pelos cantos e nas respostas. E nos ajuda nas distrações. O que vem ali é um diálogo. O português é um português majestático. O que é isso? Sempre se refere a Deus, vós, vossa. Tanto que alguns, não sei como está pronto a reforma litúrgica. Eu vi com o padre Leonardo da CNBB, mas acredito que vai manter o mesmo majestático. O Senhor esteja convosco. Qual que é a resposta? Ele está no meio de nós. Você escutou o que você acabou de dizer? Ele está aqui do lado do teu banco. Ele está no meio de nós, no sacrifício. Emanuel, Ele caminha conosco. Mas esse diálogo é muito importante para o que segue. É como que dizendo: atenção,
não se distraiam. Porque vamos ser honestos, a partir daqui, com facilidade a gente se distrai. Vocês já sofreram isso? Que nesse momento a gente se distrai. Eu vejo, o pessoal conversa, ou mesmo sem conversar, parece que você desliga aqui, ó, e vai lá pro não sei para onde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Veja o desejo. Corações. É como se eu dissesse: André, Antônio, Maria, coloquem vosso coração no alto. Quer dizer, domine a sua inteligência. Lembra que eu falei, e tem a ver com o Evangelho, que é um esforço da inteligência? Porque nós corremos o risco de entrar no ponto morto aqui. Cruzamos os braços, entramos num zen da vida, e a coisa vai acontecendo. Mas coloquem vosso coração em Deus. Coração, inteligência. Está aqui o Evangelho. Amar a Deus, todo coração, alma, inteligência e força. É como se o padre dissesse: coloquem vosso coração, alma, inteligência, força em Deus. Então precisa do esforço mental. Lembrando que a oração mental, na espiritualidade cristã, é de grande importância. Existe a oração rezada e a oração mental. Aqui é mental, é um esforço mental, de eu não ficar... Por isso que é triste quando tem movimentos, é triste quando começa aquela fusarca. Na igreja não pode ter isso. Corações ao alto, teu coração está em Deus. Aí toca o celular, aí vibra o celular. A resposta: o nosso coração está em Deus. E toda vez é coração, mente, alma, inteligência. E o padre termina: então, demos graças ao Senhor nosso Deus. A resposta é como se dissesse: a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Você lembra desse texto? Quando Jesus diz: vocês querem ir embora? Vão. E Pedro virou: para quem que nós vamos? Aonde nós vamos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então o padre diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É dever e salvação. Aqui, meus irmãos, começa o chamado prefácio. E é importante que você saiba que vem antes do santo, e vou terminar no santo hoje. O prefácio que segue, vou usar hoje o da Eucaristia. Quem é que é o sujeito a quem toda missa é dirigida? Deus Pai. Ao Pai. Através de Jesus. Pela força do Espírito. Então por isso que eu não vou passar o santo. Porque a partir do santo começa a epíclese. A infusão do Espírito. Palavra grega. Mas antes, vou usar hoje da Eucaristia. Depois que você diz, é nosso dever, não existe outra salvação do que estar com o coração em Deus. Lembra o que disse? Não existe outro mandamento. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Dar graças a quem? A quem? Sujeito oculto, me perdoe. Ao Pai, sempre. No prefácio, por exemplo, se é um prefácio dos mártires, Dia dos Mártires, roupa vermelha, vai falar do que é um martírio. Se é Páscoa, o prefácio vai falar da Páscoa. Se é missa de Nossa Senhora, o prefácio é sempre relacionado ao que se celebra. Por isso, e aí, meus irmãos, não viaje, preste atenção.
Se às vezes a minha homilia não é de acordo, não entendeu, o prefácio vai te ajudar a entender o que se celebra. O uso da inteligência. Não é permitido mudar o prefácio, criar na hora. O padre se inspirou e criou. Não. No passado aconteceu isso, hoje não mais. E continua falando sobre a Eucaristia. Ele é verdadeiro e eterno sacerdote. Ele. Então percebe que muda o sujeito, mas falando de Jesus. Oferecendo-se a vós pela nossa salvação, explicando a Eucaristia. Instituiu o sacrifício da nova aliança, instituiu na quinta-feira. E mandou que celebrássemos em sua memória a Santa Missa. E continua a explicação. Sua carne imolada por nós é alimento que nos fortalece. Você entendeu? O pão que nós vamos comer depois é carne, alimento que nos fortalece. O sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Ora, Padre, mas a gente nunca comunga sobre as duas espécies. O que é a comunhão sobre as duas espécies? Quando não era pandemia, o senhor dava só aos ministros. Antigamente, e isso era comum, até a pandemia, até o Concílio de Trento. E foi com a peste negra que não se faz na Igreja Católica Romana sobre as duas espécies. Não que não se faz, é ser reservada para pequenas comunidades. Mas eu pergunto para você, e de uma forma bastante simples, quando é uma comunidade menor, você dá sobre as duas espécies. Como veio a peste, o Concílio Vaticano II estipulou, por uma questão sanitária, não é de hoje não, meu filho, que fosse só no pão. Aí você vai falar, mas então eu estou privado do sangue. Pergunta simples: onde tem carne não tem sangue? Você mais simples ainda, cometendo o perigo de ser depois, mas estou acostumado. Quando se compra um pedaço de carne, e você chega em casa e coloca na bandeja, o que é que sai? Sangue. Por isso, é o princípio. Quando você come o pão, que é carne, substancialmente, você recebe o sangue. Seu sangue para nós derramado é bebida que nos purifica. E aqui, meus irmãos, a missa é maravilhosa. Aqui você percebe, e agora começa o padre, dialogou com o povo, elevou o coração a Deus, mas sozinho nós não damos conta. Então aqui, veja como começa. Por essa razão, nós, os homens na terra, homens e mulheres, nos unimos aos anjos, arcanjos, querubins, serafins e a corte celeste para proclamar o santo. Meus irmãos, aqui nós chegamos a um momento de elevação tão profundo, onde a comunidade é reunida, presença real do Senhor, mas sozinhos nós não damos conta. Então nesse momento o sacerdote evoca anjos, arcanjos, querubins, serafins e toda a corte celeste unidos, céu e terra. É a grande explosão. Por isso o santo ou é rezado na íntegra ou é cantado na íntegra, porque começa e é um canto da igreja, é o canto dos céus. Por isso tem que ter 3 vezes, santo, santo, santo. Por que 3 vezes? Porque na língua hebraica não tem superlativo. Santo, santíssimo. Então, não tendo santíssimo, tudo aquilo que é repetido 3 vezes. Por isso a gente faz isso.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que a gente faz no final do terço, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, 3 vezes. Por isso o santo não se muda, ou é rezado na íntegra ou cantado na íntegra, porque o céu e a terra que se juntam. É aquele momento onde, por mais que estejamos com o pé na terra, os anjos descem na igreja. É o momento onde o céu e a terra se unem para louvar o Senhor. Gente, é um momento tão forte. É um momento, esse santo, ele reboa, ele ecoa. E aí começa a transubstanciação, que fica para a quinta que vem. Querido povo de Deus, que tudo isso, essa catequese, faça com que quando você chegar na missa, quando você participar da missa, o teu coração pulse, tua alma efervesça, tua mente se dilate e o oculto se revele na tua vida pessoal. Amém. Amém.